Tá ao vivo. Olá, meus irmãos, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos lá, Cláudia, tudo bom? Gente, eu tô hoje fazendo mais uma live pelo Museu da Mata, porque a gente está aproveitando a nossa estadia aqui em São Paulo por mais alguns dias. E a gente hoje vai falar da nossa aula número 6 do curso de autoconhecimento, que fala de doenças espirituais. Como vocês sabem, a gente está na média de uma vez por semana, cada 10 dias a gente está fazendo uma live ou está gravando um vídeo que vai para o nosso canal do YouTube. Essas lives, elas também estão indo para o canal do YouTube. Então, se quiserem assistir mais tarde ou assistir novamente, é só acessar o nosso canal do YouTube e lá vão estar todas essas lives e também os nossos vídeos que a gente grava periodicamente. Bem, hoje, esse tema que a gente vai falar dos espirituais, eu sempre enfatizo que eu tento fazer realmente a aula que a gente dá no curso. Ipsis literis, eu sigo os slides que a gente passa no curso para ser bem fiel àquilo. Boa noite, Adriana. Para ser bem fiel àquilo que a gente propõe no curso presencial. Então, as aulas que a gente passa aqui são exatamente as mesmas que a gente passa no curso de autoconhecimento, o presencial, tá certo? Então, a gente falar um pouco de doenças espirituais, porque é a aula número 6 e é um assunto extremamente importante para o autoconhecimento. É importante, tão importante, porque ele resume basicamente o motivo pelo qual a gente está aqui no planeta. Muita gente nos pergunta, afinal de contas, para que a gente vive, por que nós viemos para esse planeta, qual é o sentido da vida? Algumas pessoas falam que o sentido da vida é o despertar da consciência, outros é a evolução, outros é a cura das doenças. E a gente vai ver que no fundo tudo isso é a mesma coisa, é uma única coisa. Claro que quando a gente fala de doenças, eu vou seguir aqui os nossos slides, para não deixar de falar nenhum aspecto importante dessa aula. Claro que quando a gente fala das doenças, a gente não vai falar aqui das doenças físicas, porque doenças físicas a medicina já conhece em boa parte, não é o caso da gente falar nisso, nem mesmo porque nós não temos capacidade de falar isso, a gente não é médico. Doenças mentais, doenças emocionais, da mesma forma, tá? A gente vai, por exemplo, falar as doenças mentais que acessam nossos processos mentais, tipo esquizofrenia, vários tipos de psicose, transtornos obsessivos, enfim, essas doenças mentais a medicina também conhece e trata. Da mesma forma, as doenças emocionais. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são aspectos emocionais que afligem hoje muito a humanidade, mas que, graças a Deus, a nossa medicina também já tem recursos para curar ou pelo menos administrar bem essas patologias, né? Então, o que nos interessa aqui é falar das doenças espirituais. E para o estudante de autoconhecimento é muito estranho esse nome, porque é uma expressão pouco utilizada popularmente, as pessoas não conhecem esse termo. Quando fala de doenças espirituais, as pessoas não têm nem ideia o que seja isso. Muitas vezes não tem ideia. Quando a gente já está na espiritualidade há algum tempo, a gente até sabe já do que se trata. Mas se você fala doença física, mental, emocional, todo mundo sabe. Mas doença espiritual, o que é isso? Doença do espírito. Espírito fica doente. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso,
para elucidar, para expandir a nossa compreensão a respeito desses aspectos e que está ligado ao próprio objetivo da gente estar aqui no planeta. Não é? Então, tem doenças que a ciência não reconhece como doença. Como eu falei há pouco, se você fala de uma esquizofrenia, a ciência reconhece. Se você fala como uma doença mental, se você fala de depressão como uma doença emocional, como uma gastrite, como uma doença do corpo. Mas a ciência não reconhece doenças do espírito, mesmo porque a ciência não tem acesso a esse patamar de frequência. A ciência, quando muito, consegue ir hoje em alguns aspectos emocionais e ainda com uma dificuldade grande, porque não tem equipamento, não tem tecnologia para acessar uma frequência maior, acessar regiões mais sutis da natureza, onde eles possam ver a causa das doenças. A medicina ocidental, ela é muito alopática, ela é muito ligada à questão dos sintomas, né? Basicamente, ela vai no sintoma. Então, ela simplesmente, quase que hoje já, graças a Deus, já está mudando, já está evoluindo um pouco essa visão, mas a medicina ocidental ainda vai muito para os efeitos das doenças, não na causa. Então, simplesmente, a grande maioria das vezes, a gente só está cuidando do sintoma, não da razão, né? Do efeito, não da causa. Algumas civilizações orientais, como a indiana e a medicina chinesa, por exemplo, a medicina tradicional chinesa já reconhece há 5.000 anos que a causa das doenças basicamente é emocional, não todas, evidente, mas a maioria esmagadora das doenças é de fundo emocional. Então, estudando medicina tradicional chinesa, eles já falavam lá atrás que se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem muita tristeza, ela ou tem problema no pulmão ou vai ter. Se a pessoa é uma tristeza sem causa evidente, uma tristeza profunda. A pessoa também é uma pessoa muito irritada, ela vai ter problema no fígado. Se ela é uma pessoa muito ansiosa, ela pode ter problema do coração. Ou se ela é uma pessoa que tem medo demais, está ligada à energia do rim. Então, conforme o tipo de doença, a medicina tradicional chinesa entende que a causa é, acima de tudo, emocional. Então, uma pessoa que é muito irritadiça, que passa muito nervoso, ela ou está com uma energia desqualificada no fígado, ou vai ficar. Porque uma coisa alimenta a outra. Que nem uma pessoa que tem muitos problemas de pensamentos compulsivos, muitos pensamentos, muita preocupação, o tempo todo preocupada, essa pessoa provavelmente vai desenvolver problemas no aparelho digestivo. Então, a gente vê uma conexão muito clara entre aspectos emocionais e doenças físicas. Então, as ciências, as medicinas orientais, muitas delas, as civilizações antigas, já faziam essa conexão. O Ocidente está indo para esse campo agora que o Ocidente está dando valor, por exemplo, ao estresse. Hoje o estresse explica várias doenças. Mas quando se fala do espírito, se a gente for falar um pouco, e mais adiante, nem mesmo as civilizações antigas conseguem fazer essa vinculação. Esse ensino da espiritualidade sobre as doenças espirituais, ele é muito profundo, porque esse sim vai na raiz. Então, se eu tenho problema no fígado porque eu sou muito nervoso e irritado, ou se eu tenho um problema no rim porque eu sou muito medroso, tá, então a causa é o medo, a causa é a irritação? De uma certa forma, sim, mas antes dessa causa tem uma outra origem que origina em você o medo e a irritação. E aí já nós estamos falando dos aspectos espirituais. Então, essas doenças espirituais, a ciência não detecta, elas não podem fazer um exame para detectar, ele não é palpável pela ciência. Mas não são apenas então a matéria e a mente que adoece. Se a gente for na causa das doenças, o verdadeiro doente é o espírito. E essa ponte é que precisa ser construída entre a ciência e a espiritualidade.
Quando a ciência conseguir entender que a razão verdadeira de todas as doenças está no espírito, o homem vai passar a se preocupar muito mais com a qualidade de vida, não só no sentido material, mas qualidade de vida espiritual. Ele vai se preocupar muito mais em desenvolver esse lado que está muito esquecido, que o materialismo ofuscou. E é exatamente porque o materialismo se desenvolveu tanto e ofuscou a espiritualidade no homem que surgiram tantas doenças. Porque o homem esqueceu de cultivar a sua luz. E aí começaram a surgir pontos escuros no espírito, e esses pontos escuros originaram várias doenças que hoje a gente conhece aí com infinitos nomes, doenças físicas. Mas as doenças espirituais continuam desconhecidas. E a gente falando de doenças espirituais, a gente acha que é alguma coisa muito desconhecida, mas é algo muito mais comum do que a gente imagina. Você, por exemplo, tem ciúme. Então saiba que o ciúme é uma doença espiritual. Você sente inveja? Você é egoísta? Então as doenças espirituais são energias que, por serem espirituais, são energias. E essas energias são o que nós comumente, popularmente chamamos de energias negativas, que na espiritualidade a gente denomina energias densas. Essas energias densas, elas acometem o espírito, não é de hoje. Nós estamos aqui há milhares, talvez milhões de anos. E ao longo das existências a gente vai desenvolvendo essas energias. Uma coisa muito importante que, inclusive no xamanismo, isso é um ensinamento muito bonito, inclusive isso é corroborado por algumas escolas de espiritualidade, por algumas religiões inclusive, quando falam que o planeta Terra é um hospital-escola. Esse ensino ele tem um fundamento muito interessante. Se o planeta é um grande hospital, significa que todos os habitantes desse planeta estão doentes. Imaginem o planeta, eu sempre dou esse exemplo nas aulas, porque eu gosto muito desse exemplo, ele vem do xamanismo, e ele é muito elucidativo. Imaginem o planeta há 100 anos atrás. Como se você estivesse dentro de uma nave espacial, há 100 anos atrás, olhando o planeta Terra, o que você veria? Você veria, chegando perto do planeta, você veria 70% de água e 30% de florestas. E aí você fala assim, então eu estou chegando num planeta de cura. Planeta de pura cura. Quando a gente tem aulas na fase 2, que vai falar um pouco a respeito, vai aprofundar a história da água e a história do reino vegetal. São duas aulas muito esclarecedoras que revelam assim, despertam um pouco mais a nossa consciência para esse aspecto. Por que a gente veio para um planeta onde tem 70% de água e 30% de verde, de reino vegetal? Isso tem uma explicação, e a explicação está na cura, está na espiritualidade. É um planeta de cura, o reino vegetal é um reinado de cura, e o reino aquático é um reino de cura, o reino mineral tudo é um reino de cura, e a água pertence ao reino mineral, claro. Então, o planeta é um lugar de cura. E se nós viemos para esse planeta, é porque nós somos espíritos que precisam de cura. Então, quando a gente fala assim que é muito interessante até para fixar isso, que se você entender que você está aqui nesse planeta para se curar, como o xamanismo ensina, se você está aqui nesse planeta para despertar consciência, como muitas escolas de espiritualidade ensinam, ou se você está aqui no planeta para evoluir, como muitas religiões ensinam, saiba que tudo isso são sinônimos, tudo isso está falando da mesma coisa, do mesmo fenômeno. Então, se curar, despertar consciência, ou evoluir, e outros nomes, significa a gente estar aqui por um motivo, e esse motivo quando a gente desperta a consciência, aí nós estamos falando da espiritualidade, a gente vai compreender a necessidade da cura e vai compreender a necessidade da evolução. E a gente vai entender que no fundo é tudo uma coisa só.
Então, voltando à questão das doenças, se o espírito é pura energia, as doenças também são energéticas. Uma doença física não acomete um espírito. Uma doença material não acomete o espírito. Doença material acomete o corpo. Doença espiritual acomete o espírito. Então, se o espírito é pura energia, essas doenças espirituais também são energias. E qual é a natureza dessas energias? Como é que são essas energias? Frequência. Se é uma energia, tem uma vibração, tem uma frequência. Frequência baixa, bem baixa. Por isso que é doença. Está ligada ao planeta. Uma frequência baixa. E aqui na nossa civilização a gente conhece mais como energias negativas. Só que esse nome ele está muito deturpado e a gente, quando fala em energia negativa, não tem muita noção do que seja isso. Então, para não ter interpretações dúbias, a gente fala energia densa, porque isso mostra a densidade e, portanto, a frequência dessas doenças, dessas energias. Então, doenças densas, energias densas, são energias de baixa frequência vibratória ligadas aqui ao planeta. O homem vindo habitar esse planeta e estando doente, vibrou isso por muitos, milhares de anos. Então essas energias estão muito cristalizadas no nosso planeta. E quando eu falei do reino vegetal e da água, são verdadeiros bálsamos que Deus nos deu, colocando esses elementos aqui no planeta, para a gente poder ter auxílio nessa cura que nós viemos buscar aqui, espíritos doentes, né? Alguns exemplos de energias densas, portanto, isso aí, energias negativas, muitos de nós já conhecem, eu tenho uma lista enorme aqui, mas tem muito mais, infelizmente. Mas ódio, rancor, egoísmo, inveja, ciúmes, cobiça, preguiça, orgulho, luxúria, a gula, maldades, arrogância, vaidade, a prepotência, a avareza, rebeldia, mentira, vingança, traição e muitas outras. Então, quando a gente fala assim, a gente aprendeu, né? Nós estamos, lembra de gente, a gente está num planeta adormecido, nós estamos no estágio de evolução incipiente ainda, nós estamos a grande maioria de nós ainda está num nível evolutivo que não consegue ter clareza para ver as coisas que estão na nossa cara, precisa a gente, alguém, um mestre de luz chegar aqui e falar, é assim, assim, assim. Nós ainda precisamos de mestres de fora para dentro, porque a nossa luz ainda não é insuficiente. Então a gente entra numa matrix, a gente entra num condicionamento, como se diz por aí, no modo zumbi, um adormecimento de consciência, que a gente acha um monte de coisas que não são normais, a gente entende como normal. Então, é um equívoco muito grande de uma sociedade adormecida e doente achar que, por exemplo, você ser ciumento é normal. É comum, é extremamente comum, mas comum é diferente de normal. Normal está ligado ao que é natural. A natural está ligado à nossa natureza, à nossa verdadeira natureza espiritual. Então, a gente fala assim, mas quem que não tem ciúme? Quem ama tem ciúme. Fala, quem não tem uma invejinha? Todo mundo tem uma invejinha. Ou então, aquela pessoa que não come para viver, que vive para comer, escrava da gula. Fala, mas as coisas são gostosas, estão aí para a gente poder comer mesmo. Então a gente vai justificando as nossas imperfeições, achando que tudo isso é muito normal. Mas, repito, não tem nada de normal. Tem de comum. São extremamente comuns porque a gente se habituou às doenças. A gente acha tão normal as doenças que a gente nem sabe que é doença. A gente não chama isso de doença. Então, só quando isso pega, o bicho pega e você está com ciúme já num nível mais doentio, porque no nível comum todo mundo tem um ciúminho e acha normal. Contar uma mentirinha todo mundo acha normal. E a gente vai levando com
com mais ou menos, o mais ou menos é aceito como normal. Quando a coisa vira patológica, então a pessoa tem um ciúme doentio, aí ela vai procurar uma terapia para curar essa compulsão. Quando a doença já existia, inclusive de outras existências, a gente vai trazendo isso. Porque se o espírito ele desencarna com essas doenças, muito provavelmente quando ele retornar, essas doenças voltam também. Né? Bem, então é normal a gente ter essas imperfeições e não considerá-las doenças. Então a pessoa, inclusive, aí entra aquela história do síndrome da Gabriela, né? O síndrome da Gabriela é: eu nasci assim, logo vou morrer assim. E a pessoa então vive o mundo material entendendo que ela está aqui para constituir família, ter um emprego, ganhar seu dinheiro, e o que é compreensível num estado de consciência em que nós estamos, mas que não é o objetivo da gente estar aqui. Então, é importante você entender que comum é diferente de normal. A nossa doença nosso adormecimento está tão grande que a gente entende as energias densas como algo natural e que deveria, e que faz parte da vida. Faz parte da vida, mas não deveria. Inclusive, então, a gente compreende por que nós estamos no planeta. Porque nós temos isso em nós, e é isso que nós viemos curar. Então é isso, quando a gente evolui, a gente elimina isso. Quando a gente desperta a consciência, a gente elimina isso. E quando a gente trabalha a cura, a gente elimina isso. Portanto, a gente está falando da mesma coisa. Então, evolução, cura, despertar a consciência é tudo a mesma coisa. Importante entender isso. Isso simplifica enormemente a compreensão a respeito da nossa missão aqui nesse planeta, por que nós somos colocados aqui. Né? E um outro agravante: se você não trabalha o seu ódio, a sua raiva, se eu não trabalho a minha vaidade, se eu não trabalho o meu ciúme, a minha inveja, se eu não trabalho a minha preguiça, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha falta de paciência, não existe ponto de repouso. Ou você está melhorando em relação a esses aspectos, ou você está só agravando mais esses aspectos, porque você está alimentando. Se você não está trabalhando para transcender esses aspectos inferiores, a vida vai te trazer experiências, e através delas, se você não está trabalhando para se limpar disso, você vai aumentar essa, entre aspas, escuridão interna. Isso vai crescendo. Então, o sofrimento que nós temos, as dores que a gente passa na vida, elas vêm em função especificamente dessas energias densas. Então, são as doenças espirituais que trazem dor e sofrimento. Simplesmente elas. Então, quando eu resolvo ficar na minha zona de conforto, não entender que é meu ciúme, a minha inveja, a minha cobiça, a minha ganância, a minha preguiça, é a minha apatia, meu desânimo, meu pessimismo que está fazendo a minha vida andar para trás, e que eu tenho que curar essas doenças, eu não encaro isso como doença, eu acho que é normal, porque um monte de gente também é assim, aí eu vou ficando estancado, eu não faço nada. E se eu não faço nada, a minha vida não muda. E a minha vida vai só trazer dor e sofrimento, porque não tem repouso. Se você não está trabalhando para se curar, essas doenças estão ganhando corpo. O sofrimento vem exatamente para curar isso. Então o sofrimento é uma dádiva. O sofrimento é uma forma de você aprender e entender a doença que você tem, e que é preciso trabalhar isso. Então, quando a gente tem um problema na vida, a gente é obrigado a lançar mão de energias positivas, né, de energias boas que vão curar essas negatividades todas. E aí você vai saindo dessa situação que você se encontra e capaz de se transformar, e quando você se transforma é porque você se curou. Então, uma outra coisa importante é compreender quando a gente fala em cura. O que é cura? Nós vamos fazer aí um vídeo a respeito disso, para a gente tentar expandir um pouco esse entendimento. O o xamanismo fala muito a respeito de cura. O que é cura?
tem várias perguntas para fazer em cima desse assunto e que a gente está tão assim, vamos dizer, no modo automático de falar cura, cura, mas vamos refletir. O que é cura? Quem cura? Quem ou o que é curado? Como a cura se processa? Onde a cura vai te levar? Quando a cura já ocorreu suficientemente ou precisa mais trabalho? São perguntas que, apesar da gente falar e todo dia cura, cura, a gente está no xamanismo e ouve muito, né? As medicinas da floresta falam muito nisso, né? Quem consagra rapé, o Rausch, né? Rausch que vem a cura. Mas vamos refletir, como é essa cura? Mas isso a gente vai falar numa outra live ou num outro vídeo, porque nós estaremos fugindo da essência do tema de hoje. Eu só coloquei isso para vocês irem refletindo a respeito. Bem, quando a gente fala, então, voltando aqui à história das energias densas, então quando a gente fala em doenças espirituais, entendam então daqui para frente que dentro do curso de autoconhecimento que eu estou falando de energias densas, tá? E alguns exemplos eu já passei para vocês. E uma dos agravantes, eu ia dizendo, dessas energias densas, é como eu disse, não tem ponto de repouso. Se você está trabalhando a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, você está despertando consciência, você está ampliando a tua visão de vida, está ampliando a tua luz e, portanto, você está se curando. Quando a gente falar dessa aula de cura, a gente vai entender a amplitude que tem isso. É uma coisa fantástica, é muito lindo você estudar isso, porque vale muito a pena. Saber que, por exemplo, quando você traz, eu falei da aula da alegria na aula 4, quando você traz alegria para alguém, você está curando alguém. Então, cura tem um conceito muito energético, muito espiritual. Importante a gente entender isso. Então, o contrário, infelizmente, também é válido. Se você não está se curando, você está na escuridão, você está adoecendo cada vez mais. Então, se eu estou aqui para despertar a consciência, eu faço tudo para despertar a consciência, a gente aprende presença, a gente aprende vigilância, a gente faz exercício de retrospecção, que também vai ter um vídeo falando só a respeito desse exercício. A gente vem buscando praticar um monte de energias densas, perdão, não, isso não. A gente vem praticando energias divinas, né, que são os remédios, os bálsamos que vão trazer essa luz que a gente precisa e nos curar. Então a gente vai praticando as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga, o tabaco sagrado, são medicinas fantásticas que também trazem luz, trazem cura. Enfim, a gente tem todo um manancial de ferramentas para poder trabalhar. Se a gente não faz isso, como eu disse, não tem ponto de repouso. O que vai acontecer é que as doenças espirituais que nós temos vai ofuscando cada vez mais, vai adormecendo cada vez mais a nossa consciência. Por que a gente chegou a um estágio de adormecimento tão grande? A humanidade está nesse estágio. Porque as doenças espirituais não são curadas, as doenças espirituais não são trabalhadas. Então a humanidade vai adormecendo. E o sofrimento que a gente passa é o que está conseguindo equilibrar, hein? Equilibrar, porque a gente adormece, apronta um monte e pela própria lei de atração a gente colhe o que planta e o sofrimento te dá uma acordada e você continua naquele nível mais ou menos, senão a coisa estava muito mais grave. E também porque nós temos muita gente luminosa nesse planeta, muita luz nesse planeta trazendo cura o tempo todo, né? O planeta é um planeta abençoado, nós não estamos sozinhos. Deus, o grande espírito, os seus anjos, os mentores, enfim, toda uma hoste de seres divinos estão o tempo todo trabalhando para que a gente consiga avançar. E é o que mantém o planeta numa ascensão contínua. A evolução não para. Pode ser à custa de dor, mas não para. Então, voltando à questão das energias densas, como é que elas funcionam? Então, o primeiro aspecto muito negativo é que elas adormecem ainda mais a nossa consciência.
E um segundo aspecto, que ela não existe o ponto de repouso, se você não está trabalhando contra, elas crescem. E aí a gente entra na história do contágio. Doença espiritual, assim como um vírus, é contagiosa. E se ela não é tratada, ela pode gerar outras doenças e gera outras doenças. Então, por exemplo, se você tem um rancor de uma pessoa, aí você fica alimentando aquele rancor durante alguns talvez semanas, meses, talvez, aquele rancor aumenta, vira uma raiva, vira um ódio. Imagina que você não alimenta e fica só dando mais, perdão, você não freia esse processo e fica alimentando essa energia densa em você. Aquilo cresce. O espiritual não é diferente do material nesse aspecto. Tudo que você alimenta cresce. Então, quando você alimenta uma energia densa em você, ela cresce a ponto de, por exemplo, o que era um rancor, uma mágoa, virou um ódio e depois virou o desejo de vingança. E às vezes uma coisa que a razão era desse tamanho, vira dentro da pessoa, vira um monstro e ela acaba cometendo uma vingança, uma coisa feroz, né, feia, motivado por um rancor que cresceu porque ele não trabalhou isso dentro dele. Então as energias, elas vão, se você não estiver trabalhando contra isso, elas vão crescendo. Então as energias densas, por contágio, você vai sendo contagiado por essas energias de uma forma negativa, e isso vai crescendo. Que nem a gente fala, eu estava falando há pouco, que é tão comum a gente contar uma mentirinha, a gente acha isso normal. Volto a falar, isso é muito comum, mas normal não tem nada de normal. Não é natural do ser humano. Você é luz, eu sou luz, nós somos luz, luz divina. E como luz, não é natural nós termos escuridão dentro de nós. É comum porque nós estamos em evolução e nós estamos aqui para se curar e despertar consciência, mas não é comum, não é normal, não é natural. Então, falar que a gente contar uma mentirinha é normal, isso é um sintoma de um adormecimento. E a gente vai alimentando as mentirinhas, elas viram as mentiras grandes, aí você vai contagiando outras pessoas que fazem a mesma coisa, porque se você é pai e faz isso e tem um filho que mostra isso para ele, você contagia teu filho também. E não vai crescer no seu filho só porque ele foi contagiado, vai crescer dentro de você. Então uma simples mentira se te torna uma pessoa falsa, porque cresceu essa energia da mentira. E você então agora é mentiroso e falso. Então, para você ser uma pessoa, por exemplo, um traidor, não precisa mais nada. A energia da mentira cresceu, se tornou uma pessoa falsa e traidora. Então, você se torna uma pessoa muito doente nesse aspecto. E assim é com todas as energias densas. Uma puxa a outra, por contágio. Você contagia quem está ao teu redor, contagia ambientes e a si mesmo. Então é muito grave isso. A gente tem que parar. A primeira coisa na espiritualidade, parar de achar normal o que é comum. Entender isso, é muito importante. Por isso que eu falei do vídeo que eu vou fazer a respeito do exercício de introspecção, que é um exercício fantástico para quem quer se transformar, é muito importante praticar. Nas próximas semanas a gente vai colocar ele no vídeo no YouTube. Então, quando eu estava falando do contágio, quando você fala, por exemplo, mal de alguém, imagina, vamos falar da famosa fofoca. A dona Maria está lá no portão, passa uma moça, aí ela vira para a vizinha que está no outro portão e fala mal da moça. Amanhã, aquela vizinha também pensa mal da moça e vai espalhar a fofoca. Isso contagia. Daqui a pouco está todo mundo falando mal da moça. Então a fofoca nada mais é do que uma energia densa, uma doença espiritual, focada numa energia densa chamada maledicência, que vem da maldade que nós temos dentro, que vem do nosso adormecimento espiritual, que é uma doença, provoca tudo isso e a gente nem percebe. Acha que falar mal da vida dos outros é normal. Então é isso, gente. O primeiro aspecto é que ela adormece mais a nossa consciência. O segundo aspecto, ela cresce em nós, a gente não faz nada e ela inclusive contagia outras pessoas. Então a gente sempre dá aquele exemplo de que quando a gente, como diz a física quântica, o universo
universo espiritual e material é uma infinita rede de energia. É como se fosse uma malha infinita com infinitos pontos. Então nós todos estamos ligados a essa grande malha de energia, essa rede. Então nada está solto. Então se você vibra uma energia densa, você está vibrando e aumentando a energia no planeta e no universo. Então você é corresponsável pela escuridão que você também tem e que está compartilhando. Então, em vez de compartilhar energias densas, vamos compartilhar energia divina. Assim a gente ilumina mais o universo. Se você tem ódio de alguém, primeiro você está fazendo mal para você, duplamente, porque isso faz mal para a tua saúde, e segundo, porque a própria lei de atração vai te trazer mais isso. Porque você enviou, e a segundo, porque você está alimentando ódio no universo. Então você é corresponsável pelas energias que tem nesse universo. E como tem o efeito espelho, aquilo volta para você, lei de atração. E a tua vida fica bem pior do que era. Então, energias densas, elas trazem toda a dor, sofrimento e responsáveis por todas as tragédias que tem no universo, no planeta. Ok. E também, fora essa história do contágio, tem a questão da afinidade energética. Então, muito cuidado quando você tem por exemplo, eu tenho uma cobiça muito grande. Eu sou um cara muito cobiçoso, ganancioso, além do que, ó, o que eu ia falar, além do normal. Tá tão arraigado em nós isso, do normal. Eu sou ganancioso além do normal, como se ganância tivesse um patamar de normalidade, né? Mas enfim, eu sou um ganancioso. Eu entro numa Petrobras, cargo de direção, e lá eu encontro várias outras pessoas gananciosas também, com a mesma doença espiritual que eu. Aí nós conhecemos alguns políticos em Brasília muito gananciosos também. Pronto. Está formada uma quadrilha de corruptos. Tudo motivado por uma energia densa, uma doença espiritual que todas essas pessoas estão acometidas, chamada ganância, cobiça. E aí forma essa quadrilha de corruptos. Então a energia densa, se você encontra afinidade, assim como as divinas também trabalham assim, por afinidade energética você também pode encontrar uma pessoa que tem a mesma doença que você e um retroalimenta a doença no outro. E aí os dois crescem. Então um bandido encontra outro bandido e os dois alimentam essa energia, essa escuridão, e eles acabam indo juntos cometer um assalto. Uma pessoa que é amorosa, generosa, encontra outra pessoa amorosa e generosa, esse amor e a generosidade vai aumentar nos dois. Por afinidade, elas se encontram e aquilo expande. Infelizmente, do outro lado também, a densidade também, por afinidade energética, aumenta no planeta. Então, muita atenção com quem nós estamos nos relacionando. Percebe se a pessoa não está te contaminando, não está te trazendo mais energia densa do que você já tem. Está te adoecendo mais do que você já está doente. Me adoecendo mais do que eu já estou doente. Então, quando a gente começa a perceber, a ver a vida como energias, você começa a perceber que energia o ambiente tem, que energia aquela pessoa tem, que energia aquele filme tem, aquela música tem, esse livro tem, que energia eu estou vibrando nas redes sociais. Você começa a ser seletivo, porque senão você se adoece mais. Então você pode buscar cura, um documentário de espiritualidade, um filme que tenha energias superiores para te transmitir, aí você está se alimentando, está se curando, mas cuidado que a gente, na maioria das vezes, por adormecimento, procura o externo, e no externo está cheio de doenças espirituais para alimentar as suas. Porque uma energia densa, inclusive, nunca vem sozinha. Nunca vem sozinha. Por exemplo, eu falo em amor, bondade, alegria, gratidão, são energias que uma atrai a outra.
num nível, numa frequência elevada, numa frequência de luz divina, essas energias são companheiras. Mas também tem as energias que são companheiras na escuridão. Então, se você fala de egoísmo, cobiça, de maldade, elas estão de mão dadas numa frequência extremamente baixa, e que se a gente não tiver vigilância, não tiver atenção ali, a gente acaba vibrando isso e baixando o nosso padrão vibracional com isso. E ficando mais doente, que é o mais grave. Gente, eu vou fazer assim, eu combinei aqui com a Carol, ela está anotando as perguntas. Não tem nenhuma. Se tiverem perguntas, eu vou fazer assim, para a gente não ser cortado no meio, porque o Instagram tem um limite de tempo. Então eu falei aqui um pouco a respeito das doenças espirituais. E eu vou fazer um segundo bloco agora. Dentro de 2, 3 minutos eu vou entrar novamente e esse bloco vai se chamar A Cura das Doenças Espirituais. Dessa forma a gente não vai ser cortado abruptamente e ficam 2 vídeos um pouco mais curtos, tá bom? Então eu vou concluir agora essa live e dentro de 2, 3 minutos nós vamos entrar com uma falando agora da cura. Eu já falei a respeito das doenças, o que são, como elas funcionam de uma forma, um panorama bem geral, mas deu acho que para compreender. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí que no decorrer do segundo bloco a gente vai responder, tá bom? Então, gente, até já, a gente já está de volta.